A pergunta é: como identificar as perdas em termos de eficiência operacional dentro do nosso processo? E o nosso processo ele não se limita apenas a atividades industriais. No nosso exemplo, podemos falar, por exemplo, de uma frota de aviões comerciais, ou podemos falar de linhas aéreas, uma operadora de linhas aéreas, podemos falar de uma operadora de táxi, ou enfim, toda atividade que está relacionada com equipamentos, que depende dos nossos equipamentos, são foco de atenção para o nosso sistema como um todo, ou seja, é foco de atenção do TPM. As perdas elas podem ser originadas de diversas fontes, e é importante ter o conceito do iceberg. O conceito do iceberg, o que a gente consegue enxergar são apenas as falhas, mas por trás das falhas existem muitas outras causas. E essas causas elas podem estar relacionadas, por exemplo, a matéria-prima inadequada, é uma das fontes de variação. Imagina que o nosso determinado equipamento, dentro de uma siderúrgica, por exemplo, ele foi dimensionado para remover uma certa quantidade de óxido de ferro, ou seja, carepas. E essa quantidade de carepa ela não pode ultrapassar uma superfície superior a 2 milímetros. Essa é a condição. Essa é a condição que o equipamento foi desenvolvido para trabalhar. Agora imagine uma situação no qual nossa geração de carepa seja superior a 3 ou 4 milímetros. Ou seja, é um exagero, mas é efetivo no nosso exemplo. Agora, o equipamento é desenvolvido para 2 milímetros e temos uma condição no qual existem quadros de 3 a 4 milímetros, certamente o equipamento não vai conseguir realizar a sua atividade. Então, nós estamos diante de um problema de matéria-prima, ou seja, a matéria-prima faz com que o nosso equipamento ele gere uma certa quantidade de falha. O segundo ponto é a qualidade da energia. Isso é muito importante também para que o equipamento como um todo, já que é o nosso grande alvo do TPM, são os equipamentos, são as máquinas e equipamentos, a qualidade da energia é vital. E qualidade da energia pode ser inclusive medido. Imagina que eu tenho um analisador de energia na entrada da fonte de uma indústria metalúrgica. Numa indústria metalúrgica, por exemplo, é muito comum equipamentos de solda. Então, os equipamentos de soldas, eles acabam gerando uma série de problemas na rede elétrica chamada de harmônicos. Então, ou seja, se eu tenho muito harmônico na rede e essa rede não foi devidamente desenvolvida para suportar essa quantidade de harmônico, nós vamos começar a ter problema de qualidade na energia. E essa qualidade vai refletir em outros equipamentos que são sensíveis à oscilação, por exemplo, de tensão, como é o caso dos equipamentos CNC, né? Os equipamentos que têm na sua construção os controladores numéricos, né? Os comandos numéricos. Portanto, essa qualidade vai influenciar diretamente nos nossos equipamentos. Nesse caso, nós estamos diante de um problema de qualidade na energia. E um outro problema também bastante comum, que provoca perdas como todo o nosso processo, são a questão dos insumos produtivos. Imagina que eu tenho um insumo que é o ar comprimido, que é um dos insumos mais importantes dentro de uma planta industrial. E nessa planta industrial, nós vamos utilizar, por exemplo, o ar comprimido para fazer injeção de plástico. Nós temos lá uma certa quantidade de injetoras e essas injetoras elas trabalham por ar comprimido. E sabemos que o problema que essas redes de ar comprimido trabalham é a questão da umidade. Se o sistema não estiver retirando umidade, nós teremos perda de carga, portanto, perda de pressão na linha como um todo. E essa perda de pressão pode fazer com que, por exemplo, uma injetora de plástico não trabalhe adequadamente, ou seja, ela vai falhar. E essas falhas, nesse caso, estaria relacionado com o nosso insumo, que seria o ar comprimido. Então, todos esses exemplos são exemplos de a entrada no processo, ela provoca perdas durante o processo produtivo.
E dentro do TPM, do contexto geral do TPM, o nosso foco é melhorar a nossa visão para enxergar as perdas. E não apenas enxergar as perdas, mas relacionar essas perdas com o efeito, como efeito, e o que causam esses efeitos. Porque o nosso foco certamente será atuar nessas causas, ou seja, eliminar essas causas para que os equipamentos possam realmente trabalhar na sua melhor condição operacional. E dessa forma maximizando o nosso índice principal, que é o índice de eficiência global. E outra, mas não apenas as entradas provocam perdas no nosso processo, a interação também, né, entre o fator humano, entre o processo como um todo e entre o equipamento, ele também pode provocar perdas. Imagina, por exemplo, que um erro operacional, imagina que eu estou numa operação de usinagem, no qual eu tenha que regular uma determinada máquina para dar um avanço, sei lá, de 30 milímetros. E aí, por um erro operacional, né, qualquer, ou seja, o operador foi lá, de vez de colocar o avanço de 30, ele colocou o avanço de 40. Ou seja, vai remover a superfície acima daquela que foi a superfície especificada. Ele vai provocar, por exemplo, excesso de rugosidade no acabamento final de um produto. Nesse caso, em termos de usinagem. Portanto, um erro operacional inseriu um defeito de qualidade no produto. Então, para nós também entra como perda, né? A nossa conta de perda vai só aumentando. Também podemos ter uma falha de processo. Imagina que um determinado robô vai realizar uma solda a laser e, ao chegar próximo a uma distância, vamos imaginar um número aqui, uma distância de 20 milímetros, que é a condição de operação. Então, ele não lê, ou seja, o sensor de posição dele falha, e ele acaba fazendo um toque, ou seja, ele acaba tocando na chapa como um todo e provoca uma colisão. Então, foi um evento de colisão porque um determinado sensor não conseguiu ler essa altura de 20 milímetros. Ou seja, acabamos de ter uma falha de processo, ou seja, não foi provocado por um fator humano, não foi provocado pela qualidade da matéria-prima, não foi provocado pela qualidade da energia, muito menos qualidade de insumo. Foi um defeito que o próprio processo provocou, causando, por exemplo, uma colisão no sistema de solda a laser de um determinado robô. E temos falhas de equipamentos, né? Os equipamentos, frequentemente, eles falham. Um equipamento, por exemplo, ele pode ter tido sobrecarga no motor elétrico que causou a ruptura, né? Que causou o curto-circuito de um filamento dentro de um rotor. Esse filamento, por exemplo, provocou a falha do motor elétrico e simplesmente parou de funcionar. Ou seja, ele deixou de fazer uma atividade, de repente, de avanço de uma máquina. E aí, infelizmente, lá na nossa conta de perdas, nós vamos só computando todas essas perdas, e é através dessas perdas que nós precisamos atuar, seja máquina, seja processo, seja fator humano. E isso para nós, nesse caso, felizmente, porque nós estamos melhorando a nossa visão para enxergar as perdas, são oportunidades de ganho. E a gente aqui pode atuar de várias maneiras, principalmente através do nosso Kaizen. Então, através do Kaizen, se consegue quantificar esses ganhos, se consegue atacar esses ganhos e efetivamente fazer um trabalho em equipe para otimização de um determinado processo. Naturalmente, teremos a saída de processos com maior qualidade e maior índice de eficiência global.